A verdade veio à tona e os propagandistas estão em pânico. O jogo sujo foi exposto e a farsa não colou nem com Trump nem com a Ucrânia. Agora, sugerem que o Ocidente se sente à mesa com esses palhaços para negociar. Afinal, o que a Rússia mais desejava era sangue, não paz. Para eles, só existe uma solução para o conflito: apagar a Ucrânia do mapa, varrer o país da existência. Mas os planos deles estão fadados ao fracasso, afogados em sua própria arrogância. Como fizeram os poloneses no passado, jogando lenha na fogueira da guerra e provocando o inimigo. A mentalidade dos propagandistas russos está longe de ser coerente. Putingrado, dizem alguns, como se a vitória já estivesse garantida e bastasse invocar o espírito do Exército Vermelho. Mas a realidade é outra. Moscou substituiu a lógica pela cartilha do delírio, e é isso que vamos mostrar. Não há nada de bom nesse caminho, apenas um beco sem saída. A histeria dos porta-vozes do Kremlin revela uma coisa: eles não têm cartas fortes para negociar. Por que então Vladimir Putin precisa inventar novas estratégias a cada dia? Temos as nossas cartas, garantem os propagandistas, só não as mostramos ainda. Mas a verdade é que não há o que mostrar. Zelensky, por sua vez, sabe muito bem como jogar, esticar as conversas, fingir que a Rússia está sendo testada. Enquanto isso, Moscou guarda na manga um arsenal de truques sujos que nem começou a usar. E o mais assustador: seus trunfos são sempre os mesmos: ataques brutais contra civis, bombardeios a hospitais, escolas e abrigos. A guerra não é contra um exército, mas contra vós, crianças, famílias inteiras. Esse é o superpoder russo, e eles nem sequer tentam disfarçar. Um desses arautos da desinformação chega a falar em fórmula de paz para a Ucrânia. Que fórmula? Para eles, só existe uma: a aniquilação total do país. É a única paz que conhecem, a única que garante tranquilidade em uma terra que um dia se chamou Ucrânia. É impressionante como, em um único discurso, a Rússia consegue condensar tanto ódio e a ideia fixa de apagar um país da face da terra. Nesse quesito, um certo propagandista se destaca. Enquanto seus colegas tentam vender a imagem de uma Rússia benevolente, ele não faz rodeios. Não importa se chamam de Guerra Santa ou Operação Especial. O que importa é que corpos continuem caindo sobre civis inocentes. E não se trata de exagero. A alma humana nunca esteve tão baixa. Eles ainda tentam justificar os massacres. As vítimas civis são culpa da defesa aérea ucraniana, que desvia os mísseis para áreas residenciais. Como se não houvesse vídeos mostrando exatamente o contrário: projéteis caindo sobre prédios, crianças correndo entre escombros. Às vezes a gente se pergunta por que um raio não cai sobre esses estúdios durante as transmissões ao vivo. Talvez seja porque até o céu tem medo de se aproximar. Mas o que realmente tira o sono dos propagandistas não são os ataques à Ucrânia, e sim as negociações de paz. Documentos vazados revelaram conversas entre representantes de Trump, Zelensky e os palhaços do Kremlin, onde se discutia como enganar o ex-presidente americano. Agora a máquina de desinformação russa não sabe para onde correr. Na Europa e nos Estados Unidos, a reação foi imediata: manchetes, debates, pressão. E o mais engraçado? Um dos envolvidos nem sequer negou a autenticidade das gravações. Simplesmente admitiu: sim, houve conversas preliminares. Sobre o resto, silêncio. Não vou comentar, dizem, como se o silêncio fosse escudo. Agora, os propagandistas querem vingança. Exigem a prisão de jornalistas ocidentais por espionagem, como se as leis russas valessem para o mundo inteiro. Esqueceram que suas regras só servem para eles mesmos? Enquanto isso, a mídia independente expõe: vocês grampearam funcionários da administração Trump e agora querem nos prender por isso? A hipocrisia não tem limites. Mas o show precisa continuar. Em pleno debate sobre um possível acordo de paz, a Rússia lança um dos maiores ataques à capital ucraniana. Ora, o cessar-fogo ainda não foi assinado, justificam. E claro, a culpa é sempre do Ocidente, que provoca Moscou. Os propagandistas não se envergonham nem um pouco. Para eles, atacar civis faz parte do processo de negociação. Já fizeram isso antes e pretendem continuar. É normal, dizem, sempre aparecem pessoas dispostas a sabotar as conversas. Mas se ignorarmos a moralidade, até que ponto isso é surpreendente? Afinal, é só mais uma tática de negociação, certo? Errado. O que dói mesmo é ver Trump sendo pintado como um político incompetente, incapaz de controlar até seu próprio círculo. Mas para os propagandistas, a culpa é sempre do Ocidente maligno.
Documentos vazados pelo Bloomberg revelam uma suposta conversa entre assessores de Putin e Zelensky, onde se sugere que o plano de paz de 28 pontos apresentado por Trump teria sido, na verdade, escrito em Moscou. Enquanto isso, uma certa apresentadora passa horas se maquiando para as câmeras e inventando maneiras cada vez mais sórdidas de distorcer a realidade. É para isso que ela é paga. E os convidados de seus programas? São os mesmos que defendem negociar com idiotas que não têm palavra. Como confiar em quem mente até sobre o básico? A Rússia acusa outros países de violar acordos, mas esquece que nem o cessar-fogo de Natal foi respeitado. A hipocrisia é tão grande que chega a ser cômica. No fim das contas, o que resta é uma pergunta: como negociar com quem não quer paz, mas sim a destruição total? A resposta, infelizmente, já está dada. E ela não traz nenhum alívio. E claro, a culpa é sempre de Zelensky. Foi o que disseram 3 senhoras aleatórias na porta do prédio, com a cara do Putin estampada na barriga. Nós, os bravos soldados de Putin, já listamos 28 violações do cessar-fogo, e você, Zelensky, não vai armar seu cirquinho de horrores, seu palhaço. Ah, como somos bondosos, mas nunca mais. Só não confundam, isso é tudo propaganda ucraniana. A Rússia, afinal, nunca mente. Quem a governa são seres de altíssima espiritualidade. Bem, pelo menos quando estão sóbrios, o que é raro. Enquanto isso, a propaganda russa tenta enfiar goela abaixo a ideia de que tudo é perfeito. Em cada esquina, louros, glória e até umas migalhas de dignidade. Mas como reagir a tamanha disfarçatez? Já se acostumaram? Ou será que nem percebem mais o cheiro de podridão no ar? Não precisa procurar muito para entender que o governo russo é um bando de paranoicos que tremem só de pensar em sair à rua, com medo de um nato malvado, que só existe na cabeça deles. Já tentaram de tudo, desde pais dopando filhos até mandar gente desconhecida para assustar dissidentes. Não funciona. Então inventaram drones, bombardearam Kharkiv. Mas a cidade não se rendeu porque é russa, claro. Que paradoxo! Enquanto soldados no fronte relatam um caos total com munição acabando e balas voando ao léu, os propagandistas em Moscou discutem o preço das mulheres de vida fácil. O que realmente os incomoda não são os garotos morrendo em trincheiras, mas os blogueiros que se recusam a se alistar ou a servir a pátria. Desde quando prostitutas têm direito à voz? Deviam ficar quietas com seus bilhetes amarelos. Mas não, elas ousam viver, postar vídeos, curtir a vida. Até que um míssil russo ou um drone acidental as calem. Porque afinal, diversão não é para vocês. Vocês não merecem. Melhor é enviar todos para um campo de reeducação, ou, como sugeriu algum burocrata, para Marte sem trajes espaciais. Que voltem se forem capazes. Enquanto isso, Putin brinca de ser herói nas redes, curtindo likes enquanto seu exército massacra crianças. O que mais ele poderia fazer? Já deu a ordem. E os russos, no fundo, não se importam. Querem mesmo é que os ucranianos se fodam logo porque, afinal, são só recurso de mobilização para a próxima guerra. Ah, mas isso é coisa do passado, dirão alguns. Mentira. Os russos ainda acreditam mais na TV do que nos próprios olhos. Precisamos respeitar os russos, dizem. Respeitar? Respeitar o quê? O homem que manda soldados para a morte como se fossem lenha na fogueira? O pai de um mobilizado jogado na linha de frente sem treinamento, enquanto propagandistas em estúdios chiques avaliam o preço das mulheres. A Rússia não vai se livrar de seus propagandistas. Eles são a espinha dorsal do regime. E o povo? Aceita. Normaliza. Como se fosse normal viver num país onde a história se repete. Um líder que brinda a vitória enquanto seu povo afunda em sangue e miséria. Putin não precisa fazer mais nada, dizem. Ele já é eterno. Mas eterno no quê? Nas páginas da vergonha? Porque nenhum monumento, nenhuma cidade com seu nome, muito menos uma ucraniana, vai apagar o que ele fez. A Rússia não quer enxergar, mas o fim está escrito. Criminosos sempre pagam. E Putin não será exceção. Ele arrastou seu povo para um abismo, e o mundo inteiro viu. Enquanto isso, a máquina de propaganda segue girando, embriagada de ódio e mentiras. Beba, 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 repetem, como se a vodka pudesse lavar a culpa. Mas a ressaca virá. E quando vier, não haverá desculpas. Só o peso de milhões de vidas destruídas, e a certeza de que no fim, a história não perdoa. Nem os covardes, nem os cúmplices. Nem os que fecharam os olhos. Perdão. Os russos, afinal, sempre amaram os ucranianos como um povo irmão. Ou pelo menos é isso que repetem entre si, como se o sangue derramado pudesse ser lavado com palavras doces. Mas a verdade é que não há fraternidade que resista a toneladas de aço caindo do céu.
Não há amor que sobreviva a casas desmoronando sobre famílias inteiras, a criança soterrada sob escombros enquanto Moscou chama isso de operação humanitária. Eles insistem que há uma diferença entre o povo e o regime, mas quando as bombas caem, não há distinção. A culpa é coletiva. E a conta chegará. O Kremlin joga com a ilusão de que a responsabilidade é só de Putin, como se os cidadãos fossem meros espectadores de uma tragédia que eles mesmos financiam com seus impostos, seu silêncio, sua cumplicidade. Mas a história não funciona assim. Quando os livros forem escritos, não haverá desculpas para quem escolheu não ver, para quem preferiu acreditar que as sanções eram injustas em vez de admitir que eram consequência de uma guerra de agressão, para quem aplaudiu a anexação da Crimeia e agora chora quando os drones ucranianos atingem suas refinarias. A hipocrisia tem limites, e a Rússia já os ultrapassou há muito tempo. E enquanto o povo russo se ilude com migalhas, um prato de pelmeni distribuído pelo governo, um discurso patriótico na televisão, o país afunda cada vez mais no pântano que ele mesmo cavou. Não há saída fácil. Não há volta atrás. Cada dia de guerra é um dia a mais de dívida acumulada, de isolamento crescente, de uma economia que se esvai em mísseis e corrupção. Putin não vai parar. Ele não sabe fazer outra coisa senão escalar, porque recuar seria admitir derrota, e derrotas não cabem no roteiro de um ditador. Então ele joga mais homens no fronte, mais dinheiro em armas, mais mentiras na propaganda, esperando que algo mude. Mas nada muda. Apenas os corpos se acumulam. E os propagandistas? Ah, esses são os verdadeiros arquitetos da tragédia. Eles não lutam na linha de frente, mas são os primeiros a exigir que outros morram por eles. Vivem em seu mundinho de estúdios climatizados, onde Zelensky é um nazista, a Ucrânia é um estado falido e a Rússia, uma vítima heroica. Inventam teorias absurdas, como a de que Zelensky planejou a guerra porque não foi contratado como apresentador na TV russa. Sim, eles chegam a esse nível de delírio. E quando a realidade os desmente, quando as cidades ucranianas resistem, quando as sanções apertam, eles simplesmente mudam o discurso. Hoje dizem que a vitória é certa. Amanhã que é preciso negociar. Depois que a Ucrânia está à beira do colapso. E assim seguem girando a roda da desinformação, porque seu único compromisso é com o poder, e o poder deles depende da guerra continuar. Enquanto isso, o mundo assiste. Washington não está abandonando a Ucrânia como eles gritam. Está jogando um jogo mais longo. A ajuda militar não parou, apenas se tornou mais estratégica. Os Estados Unidos sabem que uma Rússia enfraquecida é uma Rússia menos perigosa. E a Europa, que antes dependia do gás russo, agora acelera sua independência energética, constrói defesas, se prepara. A OTAN nunca esteve tão unida. E cada vez que Moscou ameaça com armas nucleares, cada vez que Putin balança o sabre, o que ele consegue é apenas mais apoio à Ucrânia, mais sanções, mais isolamento. A Rússia está se afogando em sua própria arrogância. Mas o pior não são as derrotas no campo de batalha. O pior é o que acontece nos cemitérios. Em Kupiansk, em Avdiivka, em cada cidade onde jovens russos são enterrados com honras de heróis. Heróis de quê? De uma guerra sem sentido, travada por um homem que os vê como peças descartáveis. Eles morrem em ataques mal planejados, sem equipamento, sem apoio, enviados como carne de canhão para satisfazer o ego de generais que nunca pisaram na linha de frente. E quando voltam, se voltam, são recebidos com indiferença. Um prato de pelmeni, um discurso vazio e pronto. A dívida está paga. Mas não está. Nunca estará. A Rússia não é invencível. Ela é apenas teimosa. E essa teimosia custa caro. Custa vidas, custa futuro, custa a chance de um dia olhar para o espelho sem vergonha. Porque no fim, não são só os ucranianos que sofrem. São os russos também. Os que acreditam na propaganda e acordam um dia para descobrir que seu país virou um pária. Os que perdem filhos e maridos em uma guerra que nunca foi deles. Os que mesmo agora ainda têm medo de falar, de questionar, de exigir mudanças. Mas o medo não vai durar para sempre. A história mostra que até os regimes mais brutais caem, e quando caem, o que sobra é apenas o arrependimento dos que não agiram a tempo. O momento de agir é agora, antes que seja tarde demais. Antes que mais cidades sejam reduzidas a escombros. Antes que mais famílias sejam destruídas. Antes que a Rússia se torne não apenas um agressor, mas um país condenado ao ostracismo por décadas. Putin não vai parar sozinho. Cabe ao povo russo decidir se quer continuar sendo cúmplice ou se prefere ser livre. A escolha é simples. A consequência é irreversível. E a história, implacável, já está escrevendo seu veredito. Eis a realidade nua e crua.
A máquina de propaganda russa não apenas mente, mas se afunda em um poço sem fundo de cinismo. Cada palavra dita nos canais estatais é uma facada na verdade. Cada desculpa inventada para justificar atrocidades é um insulto à inteligência de quem ainda ousa acreditar neles. Mas o mais assustador não é a mentira em si, é a certeza de que por trás dela, há milhões de pessoas que preferem fechar os olhos, tapar os ouvidos e repetir como papagaios o que lhes é imposto. Como se a negação pudesse apagar o sangue nas ruas de Kharkiv, os escombros em Belgorod ou os corpos de soldados russos abandonados em valas comuns. Eles falam em vitória a qualquer custo, como se o custo não fosse medido em vidas humanas. Como se a resiliência russa fosse sinônimo de jogar jovens despreparados contra trincheiras ucranianas, enquanto os generais, protegidos em bunkers, contabilizam baixas como meros números em um relatório. Mas a conta sempre chega. Chega para as mães que recebem caixões lacrados, para os pais que descobrem que seus filhos foram usados como bucha de canhão, para as famílias que veem seus lares destruídos por mísseis que a propaganda insiste em chamar de ucranianos. A mentira tem pernas curtas e a verdade, por mais que tentem sufocá-la, sempre encontra uma brecha para emergir. Eles temem as reparações de guerra? Claro que temem, porque sabem que no fim não haverá vitória que justifique o saque ao futuro de uma nação. Não haverá desfile em Moscou que apague o fato de que a Rússia está se afundando em isolamento, em sanções, em uma crise econômica que já começa a morder o dia a dia do cidadão comum. Enquanto Putin e seus asseclas sonham com um império que nunca mais existirá, o povo russo paga o preço: inflação galopante, desemprego, falta de perspectivas. E o pior, eles ainda acreditam que o Ocidente é o inimigo, quando, na verdade, o verdadeiro inimigo está bem ali no Kremlin, sugando o país até a última gota. A propaganda diz que a Ucrânia vai cair, que o Ocidente está fraco, que a Rússia nunca recuará. Mas a realidade é outra. A Ucrânia resiste, o Ocidente se une, e a Rússia só avança em direção ao abismo. Cada dia que passa, mais jovens russos morrem em uma guerra sem sentido, mais cidades são arrasadas, mais famílias são despedaçadas. E para quê? Para que um homem, trancado em um bunker, possa se sentir poderoso enquanto seu país se desintegra ao redor. A escolha é clara: continuar sendo massa de manobra de um regime que não se importa com você, ou acordar para a verdade antes que seja tarde demais. A história não perdoa quem fecha os olhos para a tirania. E a Rússia, mais cedo ou mais tarde, terá que encarar as consequências de suas escolhas. A questão é: quantas vidas ainda serão sacrificadas até que alguém diga basta? E o que sobra dessa grandeza toda? Um país que rouba de si mesmo e chama isso de destino. Roubaram, e daí? Ah, é assim mesmo, o que vamos fazer? Dizem, enquanto aplaudem o mesmo homem que os empobrece. Putin é um gênio. Repetem, como se repetir bastasse para transformar mentira em verdade. Mas a verdade não se dobra a slogans. Ela queima como fósforo nas mãos de quem insiste em segurar. As bombas caem, os filhos morrem, as cidades viram escombros, e mesmo assim a propaganda insiste. Tudo está sob controle. Sob controle? Sob controle de quem? De um sistema que manda jovens para a morte em troca de medalhas de papelão? De uma máquina de ódio que transforma vizinhos em inimigos e a própria história em um roteiro de terror? Polônia é inimiga, Ocidente é inimigo, até o próprio povo russo é inimigo porque, no fim das contas, o único que sobra para odiar é quem ainda ousa questionar. E esse ódio, esse desespero, não é força. É a confissão de uma derrota anunciada. Eles falam em mundo russo, como se fosse um escudo, mas é apenas um espelho quebrado, refletindo cacos de uma identidade que nunca existiu fora da violência. Nós somos invencíveis, gritam, enquanto suas tropas recuam, seus generais fogem e seus aliados viram as costas. Invencíveis? A Ucrânia mostra todos os dias o que é resistência de verdade. Cada drone que derruba um tanque russo, cada soldado que avança sobre terras libertadas, cada bandeira que tremula em cidades reconquistadas, é a prova de que a mentira tem pernas curtas. E elas já estão cansadas. Vocês sonham com um império, mas vivem em um pesadelo. Sonham com glória, mas acordam com sanções que apertam como um laço no pescoço. O rublo desaba, os preços disparam, e o que resta? A ilusão de que tudo vai melhorar enquanto o país afunda em isolamento e vergonha. Nós temos tudo, repetem, como um mantra para afugentar a realidade. Mas a realidade não se deixa enganar. Ela está nos supermercados vazios, nas filas para comprar remédios, nos jovens que fogem para não morrer em uma guerra sem sentido. E o que vocês oferecem em troca? Mais ódio, mais mentiras, mais promessas vazias de um líder que só sabe governar pelo medo. Zelensky é um fantoche, vociferam,
enquanto ele viaja o mundo angariando apoio para salvar seu povo. Enquanto isso, Putin se esconde em bunkers, rodeado de cortesãos que aplaudem cada nova derrota como se fosse uma vitória. Que tipo de herói precisa de um estúdio de TV para se sentir forte? Que tipo de nação se orgulha de um exército que só avança sobre civis desarmados? Vocês falam em libertar territórios, mas não conseguem nem libertar suas próprias mentes. Esta terra é nossa, repetem, como crianças brigando por um brinquedo quebrado. Mas a Ucrânia não é um brinquedo. É um país que escolheu seu próprio caminho, que luta por sua liberdade, que recusa ser engolido por um império de mentiras. E cada vez que vocês tentam apagar sua identidade, sua língua, sua cultura, sua história, só conseguem acender mais o fogo da resistência. A guerra não é sobre proteger nada, é sobre medo. Medo de um futuro que não controlam, medo de um povo que não se curva, medo de admitir que tudo que construíram é uma farsa. E enquanto vocês se afogam nesse medo, o mundo avança. A Ucrânia avança. A verdade avança. E um dia, quando os olhos se abrirem, porque eles vão se abrir, o que restará? Um país exausto, dividido, traído por seus próprios líderes. Um país que desperdiçou décadas sonhando com grandezas passadas, enquanto o presente lhe escapava entre os dedos. Vocês dizem que não tem medo. Mas o medo está em cada palavra de ódio, em cada mentira repetida, em cada gesto de desespero. Ele está na recusa em olhar para o espelho e perguntar: o que nós nos tornamos? Porque no fundo, vocês já sabem a resposta. E é por isso que continuam gritando. Porque o silêncio seria insuportável. Eis o que sobrou de vocês, um império de cinzas, onde a lealdade é medida em cadáveres e a grandeza, em mentiras repetidas até virarem dogma. Vocês olham para o mapa e veem fronteiras que já não existem, territórios que só permanecem pela força bruta, não pela vontade de quem os habita. E ainda assim, insistem em chamar isso de mundo russo. Mas o mundo russo que vocês conhecem está apodrecendo de dentro para fora, como um fruto podre que só se sustenta porque ninguém teve coragem de arrancá-lo do galho. Vocês dizem que a Ucrânia é o problema, mas a Ucrânia é apenas o espelho que vocês se recusam a encarar. Um espelho que reflete não o inimigo, mas a própria decadência. Uma nação que escolheu a liberdade enquanto vocês se afogavam em nostalgia e ódio. E o mais irônico, vocês invejam isso. Invejam a coragem de quem luta por algo maior do que um líder delirante e uma bandeira manchada de sangue. Invejam porque, no fundo, sabem que nunca mais terão isso. A Rússia que vocês idolatram é um fantasma, uma sombra do que já foi, e o que resta é apenas um regime que se alimenta do medo, da ignorância e da submissão. Vocês perderam o direito de falar em grandeza, no dia em que começaram a medir o sucesso em tanques destruídos e cidades arrasadas. Cada bomba que cai sobre Kharkiv ou Odessa não é uma vitória, é uma confissão de fracasso. Um fracasso tão grande que vocês precisam inventar inimigos imaginários para justificá-lo. Os nazistas de Kiev, os satânicos do Ocidente, os traidores, dentro de casa. Mas a verdade é que o único inimigo real é o monstro que vocês mesmos criaram. Um monstro que devora seus filhos, que transforma jovens em carne de canhão e velhos em mendigos, enquanto uma casta de parasitas enche os bolsos com o dinheiro que deveria alimentar hospitais e escolas. E agora, quando o mundo vira as costas, quando até aqueles que vocês consideravam aliados começam a se distanciar, vocês se agarram a qualquer migalha de esperança. Trump, um palhaço que flerta com autocratas porque acha que isso o faz parecer forte. Mas até ele sabe que a Rússia de vocês não é um parceiro, é um peso morto, um país que só sabe mendigar respeito enquanto destrói tudo ao seu redor. Vocês aplaudem quando ele fala em negociar, mas esquecem que negociar exige dignidade. E dignidade é a única coisa que vocês não têm mais. Enquanto isso, a Ucrânia resiste. Não porque tenha um exército perfeito, não porque não cometa erros, mas porque luta por algo que vocês nunca entenderão: o direito de existir sem ser esmagado pelo vizinho maior. Cada soldado ucraniano que segura uma posição, cada civil que reconstruiu sua casa sob os escombros, cada criança que aprendeu a distinguir o som de um drone do barulho da chuva, eles são a prova de que a liberdade não se rende. E vocês? Vocês são a prova de que a escravidão pode durar séculos, mas nunca será eterna. O futuro de vocês é uma estrada sem saída. Uma estrada pavimentada com promessas vazias, corpos de jovens e a ilusão de que se gritarem alto o suficiente, o mundo vai esquecer o que vocês fizeram. Mas o mundo não esquece. As sanções não vão embora. Os drones não vão parar de voar. E os ucranianos não vão desaparecer, por mais que vocês sonhem com isso em seus bunkers. Eles já sobreviveram a tudo. A fome, ao Holodomor, a ocupação soviética, a corrupção de seus próprios líderes.
O que é uma guerra comparada a isso? Nada, um obstáculo a mais a ser superado. E quando tudo isso acabar, e vai acabar, o que restará da Rússia? Um país isolado com uma economia em frangalhos, uma população envelhecida e traumatizada, e uma elite que fugirá para Dubai no primeiro sinal de perigo. Restarão as mães que enterraram seus filhos, os veteranos sem braços ou pernas, mendigando nas ruas porque o Estado não cumpre suas promessas. Restarão os jovens que cresceram acreditando que a grandeza está em odiar o vizinho, e agora terão que viver com as consequências desse ódio. Restará a vergonha, e ela será eterna. Vocês ainda têm uma escolha. Não a escolha de vencer, porque essa chance já se foi, mas a escolha de parar, de olhar para o abismo que cavaram e dizer, chega, de salvar o pouco que ainda pode ser salvo, as vidas que ainda não foram perdidas, a dignidade que ainda não foi completamente pisoteada, o futuro que ainda pode ser reconstruído. Mas para isso precisam acordar. Precisam parar de ouvir os propagandistas que lhes dizem que tudo está bem enquanto o país desmorona. Precisam parar de acreditar que a submissão é patriotismo e que a covardia é força. A Ucrânia vencerá porque luta por algo real. E a Rússia? A Rússia só terá uma chance se entender que sua verdadeira guerra não é contra Kiev, mas contra si mesma. Contra o monstro que alimentou por décadas. Contra a mentira que se tornou sua identidade. Contra o medo que paralisa e destrói. O tempo está acabando. Não para eles, para vocês.